João Jorge e dos nossos colegas professores que vão também interpelar aqui judicialmente, como a gente diz, vocês vão notar que a minha palestra pouco vai ser acrescentada para vocês. Por quê? Porque a maioria dos assuntos aqui que a gente vai tratar, vocês já devem ter visto, tá? Eu sei pela qualidade dos professores que vocês têm aqui. A professora Érica, a professora Nachara, a Verena, o professor Floriano, que está brilhantando a nossa mesa aqui. Eu começo essa palestra, tá? Dizendo para vocês que nós aqui e vocês futuramente, tá? Na qualidade de advogados, são indispensáveis para a administração da justiça, e isso vocês devem levar como tema na vida de vocês, como uma palavra e como uma frase sagrada. Por quê? Porque sem advogado não há justiça. E vocês vão ver, e estão vendo no decorrer dos estudos de vocês, que nós não temos nenhuma hierarquia, nenhuma entre juízes, advogados, entre promotores de justiça, entre procuradores do Estado, entre defensores públicos. Tudo bem, eles passaram um concurso público, né? A gente tem que relevar esse concurso, mas, como o Dr. Jabas falou aqui, começaram todos por aqui, requereram suas inscrições aqui. Então não podem nunca se esquecer que são advogados, né? Bem, depois a gente tem que ver a conexão entre o homem e a sociedade. É impossível, gente, a gente falar de um bom advogado no exercício da profissão sem detalhar o relacionamento dele com a sociedade. Então, para você ser um advogado ético e não ter problemas futuramente, você tem que tratar o ser humano como ele deve ser tratado, tá? E aí, essa figura aí, eu não sei se vocês se lembram, mas o grande advogado está ali nessa figura. Tá? Doutor Floriano, reconheça o advogado, por favor, está ali. O grande advogado. Dá para ver? Márcio Tomás Bastos. Ele já foi, inclusive, presidente nacional da OAB. Por que eu coloquei essa figura? Porque essa figura identifica que o do lado foi considerado o maior bandido da sociedade, tá? Político reconhecido como, o que eu falo aqui foi a imprensa que falou, não sou eu, tá? Que ele foi realmente praticamente condenado à morte, né? Se tivesse aqui. Mas o doutor Márcio Tomás abraçou a causa dele. E aí, nesse momento que um advogado abraça a causa, e o doutor Jabas falou, e o doutor João Jorge também falou, a gente não faz se importar no momento se você acreditar na inocência ou não, que é bom que fique claro isso, se o cara é bandido não for com esse advogado, porque vocês viram o juramento aqui que vocês vão fazer, vocês são obrigados a respeitar a Constituição. E a Constituição dá o princípio da ampla defesa do contraditório. Então, a todos devem ter o direito de se defender. Para tanto, necessitam de um advogado. Tá? E os novos rumos da advocacia entrando deixam realmente os velhos conceitos para trazer os novos que são vocês. E a advocacia brasileira, ela realmente está nessa fase de transição. Se já não está efetivada quase que 99% que eu digo. Do que significa isso? Novos rumos e novos paradigmas são velhos advogados que exerciam... Pode passar. Tá? Eu faço esse parâmetro para vocês observarem. Antigamente, a advocacia, ela era una. Só um numa banca. Era eu, no meu escritório, resolvendo todas as questões, direito civil, direito tributário, penal, ambiental, todos, tá? E hoje, na época que eu me formei, era assim, tá? Não existia essa sociedade e essa união que hoje já existe, de escritórios com grandes empresas, tá? São técnicos com experiência nas diversas áreas do direito, clientes tratando tudo na atualidade. Tá? Então, como é que hoje estão os novos modelos de escritório? Que é bom que vocês sabem que já estão para se formar. Tá?
estão assim. Vocês são colegas de profissão, se formam e juntam uma sociedade e vão inscrever essa sociedade aqui na OAB. Tá? Que já devem ter estudado esse tópico, se não existe um tópico dentro do Estatuto que é só das sociedades da advocacia. Tá? Você pode advogar sozinho? Claro que pode, você vai ter um número de inscrição só. Mas a sociedade de advogados, ela dá esse leque de opções de você montar uma sociedade. Tá? São os novos rumos hoje. E seguindo os passos para uma boa advocacia, tá? Como é que nós devemos tratar nosso cliente? Satisfatoriamente, né? Atendendo primeiro, sempre, querendo entender o problema para abraçar a necessidade. O cliente, quando chega no seu escritório, ele não vai querer ouvir você já falar logo de primeiro, tá? Que você vai cobrar X para a causa, ou então você não sei se você vai ganhar nessa causa, não sei se você vai ter algum alcance procedente do pedido. Ele quer realmente ouvir, falar e ouvir depois, tá? Ser satisfatório. Pode passar. E para que nós possamos fazer uma advocacia sem compromisso, sem problemas com a ordem, é muito importante que vocês conheçam, tá? Quem é compatível e quem não é. Quem é impedido e quem não é de exercer a profissão. É um dos temas mais importantes desse nosso estatuto. Porque se vocês souberem distinguir, vocês não vão ter problemas desde a hora da inscrição, que muitos devem ser funcionários públicos exercendo cargos que não sabem se podem ou não exercer a advocacia. E nem nós sabemos, tá? O que a gente sabe? A gente sabe o que está lá no artigo 28 do Estatuto da OAB. Quem é o incompatível e quem é o impedido. E eu dou uma dicasinha, tá? Vocês estão vendo lá? O incompatível tem um T grande. Incompatibilidade é a proibição total de advogar. Não tem aquela, se for assim, o C, não pode, tá? Quem é incompatível é proibido totalmente de advogar. E quem é impedido, que não tem o T grande, é parcial. O que significa parcial? Ele é impedido até que ele se desincompatibilize da função que ele está exercendo. Exemplos disso, tá? Que eu vou pedir agora para o doutor Floriano me dar. Doutor Floriano, o senhor é defensor público. O senhor pode advogar? O senhor passou no concurso público, é defensor? Estou impedido pela Constituição Federal. Vocês estão entendendo como é? Defensor público. Quem mais o senhor daria um exemplo de incompatibilidade da advocacia? Membros do Ministério Público, policiais. Os membros do Ministério Público, os policiais, aqueles que labutam em nome da administração pública, todos aqueles que de alguma forma têm uma função que estaria influenciando de forma desequilibrada o mistério da advocacia. A gente vê aí hoje alguns julgadores que têm origem em carreiras advocatícias, porque nós sabemos que os tribunais se compõem também de membros do Ministério Público e da advocacia. E não aqui no estado do Pará, mas houve casos aí em outros estados em que a classe dos advogados se sentiu premida da perfeita condição de exercício do mistério, em função de que aqueles que tinham grandes corporações advocatícias, que eram sócios de grandes corporações advocatícias, acabarem compondo esse tribunal e dentro do tribunal acabarem influenciando de alguma forma a vontade jurisdicional a favorecer os interesses de seus antigos clientes e que permaneciam ali com seus antigos sócios, com seus sucessores e etc. e tal. Então, justamente, o fundamento desse impedimento, dessa proibição, está na justiça. Muito bem. Bom, depois dessa explicação, acho que ficou bem claro, né? E o doutor João Jorge falou aqui
que várias vezes encontrou a professora Verena, de vocês aqui, lá no TCU, Tribunal de Contas, não, TCE, Tribunal de Contas do Estado. E lá na época ele era consultor. Doutora Verena, ele podia advogar como consultor lá, jurídico? Então é outra incompatibilidade. Quando a gente exerce cargos dessa função, dessa natureza, a gente está incompatível com a advocacia. Tá? Doutora Nachara, a senhora teria algum outro exemplo para dar aqui dos incompatíveis, dos impedidos, por favor? Exemplos práticos. O presidente da República pode advogar? Só para a Justiça do Trabalho ele pode? Não. Nem para a Justiça do Trabalho? Nem para a Justiça do Trabalho é um caso especial, né? Nós sabemos disso, Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho. Né? Não, porque existe uns... Mas, por exemplo, bancários, por exemplo, né? Isso, diretores jurídicos de banco. Diretores jurídicos de banco. Estariam impedidos. Inclusive, esse daí aqui, meus queridos amadinhos, pode ou não pode, gente? Quem lembra? Diretor jurídico de banco, ele pode advogar no setor privado, no caso? Não. Tá, e depois... No dia, vamos dizer que daqui a uns 3 meses ele foi exonerado desse cargo. E aí? O que ele tem que fazer? Alguém sabe aqui? Para voltar a exercer a profissão? É muito simples. Da mesma maneira que ele entrou e que ele comunicou a ordem. Porque tem que comunicar, senão vai dar problema para ele de exercício irregular da profissão. É aí que está o grande pulo da história. Que houve na fala aqui do presidente. Muitas pessoas não conhecem os seus direitos, muitos advogados não sabem quais são as suas prerrogativas, quais são os seus direitos e deveres. É por isso que essa minha luta e das demais professoras que estão aqui e vai ser incansável, até o meu último grito vai ser incansável. Por quê? Nosso compromisso enquanto educadores do ensino jurídico é esse, é levar para vocês esse conhecimento. Para não chegar depois um dia, né, professora Nachara, professora Verena, professora Érica, uma infração, que nós vamos ver daqui a pouco, de um de vocês aqui, chega na nossa mão aqui, como conselheira da ordem. Que tal? Eu avaliar e dar conclusos uns autos de um ex-aluno que foi da professora Érica. Eu vou ficar muito constrangida, muito, de ter que aplicar as nossas sanções que a gente vai ver agora, o cara vai mudar. As infrações, gente, são muito importantes vocês conhecerem. Olha só, do 1 ao 29. 29 incisos existem dentro do artigo 34 e que vocês também deveriam ter numa mesa de cabeceira de vocês como se fosse uma bíblia, tá? Para nunca cometerem um tipo desse. Vamos lá. Eu trouxe para cá as que eu mais vejo aqui, nós conselheiros, que chegam para nossas mãos para julgar e dar voto de vista do processo. E lá vai elas, tá? Agenciamento de causas. E agenciamento de causas é nada mais do que corromper alguém, eu chamo mesmo de corrupção. Alguém para trazer para você, tá? A captação de causas, a mesma coisa. Eu vou lá e praticamente imponho, tá? Pressionando alguém para que aquela causa, tá, vai surtir um grande efeito, então eu trago a causa para mim. Não fui procurado, tá? O abandono antes dos 10 dias da renúncia. Esse é outro que a gente vê demais, tá? E é considerado uma dissídia profissional. Por quê? Você pode abandonar a causa? Claro que você pode renunciar. Abandonar é bem diferente, tá? E o nosso estatuto ele é bem claro que você, antes de renunciar à causa, você tem que comunicar ao cliente, claro, porque ele vai informar quem é o próximo advogado que vai fazer parte da procuração, porque você vai renunciar. E ainda restam esses 10 dias para você. Por que tem esses 10 dias e a gente tem que cumprir? Porque existe uma coisa chamada responsabilidade civil do advogado, que você pode ser processado se dentro desses 10 dias houve alguma notificação para o seu escritório, por mais que você já tenha pedido a renúncia, você ainda é obrigado a participar dessa causa. Pois não? Quem está falando? Sim, professora Verena. Em relação a isso, independente do contrato de honorários, porque era o que o Dr. Jorge falava aqui,
sobre a questão que, independente se eu quero, por exemplo, prestar uma assistência gratuita, como uma forma, por exemplo, de repente, daquele ganho de causa, a possibilidade de captar os honorários de sucumbência. Aí o que acontece, que a gente visualiza muito, principalmente no início da profissão, isso é muito comum que o advogado faça. Mas aí ele pensa assim, não, eu não pactuei nenhum contrato de honorários, eu não fiz nada a respeito disso, então eu posso abandonar a causa, porque realmente não me resta nenhuma responsabilidade. Muito bem lembrado. Mas a gente enfatiza, eu enfatizo sempre meus acadêmicos que estão aqui, que não vão me deixar mentir. Inclusive, a última aula que eu dei para eles foi sobre honorários, contrato, e falei justamente a importância do contrato de honorários, que deve estar tudo estipulado dentro do contrato, para que não haja esse tipo de problema. O diz que me diz, do cliente com o advogado. Se você deixar tudo estabelecido, e gente, eu deixo mesmo, eu trago para os meus acadêmicos modelo de contrato de honorários, que eu não deixo passar uma vírgula, porque com a nossa experiência a gente já sabe o que vai causar problema. Então a gente deixa lá. Sabe como é que eu tenho uma cláusula no meu contrato? 2 deveres do cliente, 2 deveres do advogado e 2 direitos de cada um. Eu tenho esse trabalho de colocar, porque aí a gente coloca realmente o que a gente conhece. Porque imagina, uma professora de ética perder para o cliente numa hora dessa. Senhora Magda, já me permita? Né? Claro! A palavra está abertíssima para vocês. Provocando só um pouquinho o debate, antes de mais nada eu gostaria de dizer, de externar minha profunda satisfação e orgulho de ver esse plenário lotado com futuros colegas, porque eu digo que eles não são acadêmicos mais, são futuros colegas, eu não sou um compromisso de formados. Então, antes de mais nada, muito orgulho de ver esse plenário lotado e vendo o semblante de todos focados, né, com esta manhã realmente gloriosa e premiada do conhecimento forense, conhecimento da advocacia. Bom, não é segredo para ninguém, eu falo isso para a Gelda, professora, que eu atuo na área criminal. Uma das mais polêmicas, né, que nós podemos realmente ter a percepção. E algo que eu falo muito com meus alunos, a questão processual, com relação à renúncia, que a senhora acabou de falar. Porque o que acontece? A gente não observa nos autos renúncia nem subestabelecimento, professor. A gente vê uma procuração atravessada da outra. Aí o que o juiz faz? Ele quer considerar a última procuração. Só que em termos de honorários, todos ali estão habilitados. Inclusive já falei isso para os acadêmicos. Aí isso traz um problema terrível. Traz uma insegurança jurídica na área criminal. Então eu como advogada sempre digo, olha, pela ética, o senhor deve procurar o seu anterior advogado, estabeleça, né, o procedimento que é o subestabelecimento, e na própria renúncia, que é um direito nosso do advogado, né, você tem que comunicar através de AR com o seu cliente, e-mail, toda a forma de comunicação, porque ele ainda vai dizer que você vai ser tedioso. Então eu acho interessante só complementar a nível criminal. Claro. Obrigada, senhora. Só para acrescentar o que a professora Nachara acabou de falar, um pequeno detalhe importante que tem uma repercussão prática decisiva nessa questão dos honorários quando há sucessão de causídicos na representação numa causa. Você tem que atentar para que o subestabelecimento seja feito sem reservas de poderes. Porque aí significa que houve um acordo em que os honorários serão só do subestabelecido. Se você não tomar esse cuidado, você vai ter complicações lá na frente. Eu advoguei durante bastante tempo e me debrucei bastante sobre essas questões dos honorários e vi vários problemas em decorrência disso. Portanto, eu acabei aprendendo isso e acho importante a gente comentar isso. Olha só, olha a grande importância desse debate aqui. A experiência da professora Nachara no crime, a experiência da professora Verena, a da professora Érica, que vai já falar, que eu sei que ela tem muita coisa para falar, e só uma parte do professor Floriano, que já serviu a advocacia privada um dia e hoje está na advocacia pública. Veja a importância que há de você primeiro ter essa prática para poder agora, ele sabe o que é certo e o que não é. Ele sabe que hoje, apesar de ele estar recebendo pelo Estado, ele é remunerado pelo Estado, ele já teve um dia clientes onde ele teve contratos de honorários. Então, olha a importância da prática primeiro. Professora Érica, a senhora tem alguma coisa para acrescentar? Essa brilhante palavra. Não poderia não me manifestar um assunto tão polêmico que, inclusive, afeta não só quem trabalha no âmbito judicial, como no âmbito administrativo. Mas, primeiramente, eu sei que a minha única oportunidade será essa,
Eu já estou sendo intimada na Receita Federal, porque eu saí de lá, vim acompanhar e foi uma honra para mim ser convidada pela professora Antuara, presidente, professora Magda e os demais da banca, para estar participando aqui. Os meus alunos da Fibra, alguns puderam estar aqui, outros não, em função dos horários, eles já haviam me antecipado. E eu estou vendo o pessoal da 6 de 1, 6 de 3, em massa aqui, feliz da vida, emocionada, porque os sorrisos realmente estão de encantamento. É uma iniciativa maravilhosa. Vocês sabem que, para alguns podem até achar, poxa, essa matéria, essa disciplina de deontologia jurídica, de ética, que elas mudam em algumas faculdades, ela é tão cansativa, a gente só fica lendo, com exceção, eu acredito que muito, das demais professoras. Eu trabalho no âmbito administrativo também, que não é nenhum segredo, mas, como disse o presidente e também o nosso conselheiro, João Jorge, que ética, antes de tudo, é algo que você traz de casa, é algo que você traz consigo, para que você depois possa aplicar junto aos seus colegas. E a gente tenta trazer isso, Sala, mas esse evento, esse momento, eu acho que é uma oportunidade única para que vocês estejam dentro da OAB, vivenciando, tendo a opinião direta, a oportunidade de estar à frente do presidente da OAB, vendo onde as coisas funcionam. Isso é, assim, uma aula de excelência. Então, isso muda um pouco aquele enfoque que a gente tem que ler. Temos que ler junto com vocês os artigos, temos que trazer aquilo que acontece na prática do dia a dia. E o meu comentário a respeito disso, e já agradecendo a banca que depois eu teve que sair, é quanto ao o meu enfoque administrativo, mas os problemas são os mesmos. Prestação de conta. Em função até de ter contrato ou não, eu tenho uma aluna ali que foi da Fibra, está na Fabel, e ela me levantou, assim, nos primeiros dias de aula de deontologia jurídica, um problema que estava vivenciando a respeito de prazos e prestações de conta. É alarmante, assim como o nosso presidente falou da violência, também, acredito que sejam números que não chegam até a OAB, de problemas entre clientes e advogados, que a gente não chega à denúncia. E isso é mais comum do que a gente imagina. Já vivi vários, inclusive nesse ponto sobre procuração, eu acabo também, pela rotina, quando eu recebo uma destituição de serviço, ou então quando eu estou declinando aquele contrato, eu sugiro ou peço que na própria procuração, no próprio instrumento em que eu estou recebendo a destituição, que eu estou renunciando, já seja incluída um novo procurador. Nós temos um prazo, porém, esse lapso temporal, às vezes de 10 dias, pós-apresentação, dá muito problema e complicação. Eu anotei 3 itens daqui também: extraviar e reter autos, como é comum. E depois outra parte fica desesperada, não querendo ter um problema, um embate com seu colega, mas é constrangedor você vivenciar isso e não acreditar que o escritório fulano de tal possa proceder de tal forma. É inacreditável, porque aí você fica, professora Magda. Eu sou do relacionamento público-privado, muitos anos, junto à prefeitura e no meu escritório. Como é que pode? A gente não quer ter problemas com o colega que você está trabalhando. Porém, muitas das vezes a gente vai ter que denunciar. E para mim isso é um ensinamento, é um aprendizado essa oportunidade, porque eu não era professora de deontologia jurídica, e a professora Magda, né, que muito me alimenta e me instrui sobre isso. Então eu não tenho vergonha alguma de dizer para vocês que eu estou aprendendo tanto quanto. Primeiro porque eu estou na esfera administrativa, primeiro que é uma disciplina nova, mas isso em momento algum me permitiu ou me deixou com a vontade de descobrir aquilo que no meu curso de Direito eu não aprendi. Vocês estão tendo uma oportunidade única de ter professores da área, ter uma matéria que inclusive cai na OAB mais do que outras disciplinas, é assim a verdade, e uma oportunidade de estar dentro desta casa. Então esse é um orgulho para mim estar nessa banca, falando de uma matéria que recém me foi dada como responsabilidade, e com todos vocês numa altura do campeonato que estão fugindo, porque já é hora do almoço. Obrigada, professora. Obrigada. Gente, realmente, eu vou dar uma pressadinha, senão que eu sei que já são meio-dia. Olha, como ela falou agora, retenção de autos é a campeã aqui dentro da OAB, tá? Que a gente recebe processo. E recusar-se a prestar contas é outro em segundo lugar. Se eu for numerar aqui, o primeiro lugar é retenção de autos, ao ponto de oficial de justiça ter que ir com mandado de busca e apreensão de autos. Tá?
tá? Para o advogado devolver para o outro poder dar continuidade à amizade. Agora, que muita gente não sabe, eu gostaria de estar lá embaixo, mas existe. O não pagar anuidade é infração disciplinar. E nós estamos aqui, ele está no ranking do 4º lugar agora. Tá? Eu digo pelo que a gente está vendo aqui. Nós estamos fazendo até mutirão para ver se chamamos os advogados para pagar essas anuidades, porque eles vão ser suspensos. Quem não pagar é suspenso, vai sofrer as infrações. Pode passar. E as infrações, eu acho que todos vocês já sabem, está no parágrafo único e no 35, que é a censura, suspensão, exclusão e multa. E como é atribuído isso, são os próprios conselheiros, na hora que estão avaliando os casos, é que vão, dependendo da gravidade do caso, que isso não tem regra. Muitos acadêmicos me perguntam, como é para saber se eu vou ser multado, se eu vou ser censurado ou suspenso? Quem decide isso são os conselheiros da OAB, tá? Porque vão julgar os processos e tem lá algumas regras que nós nos baseamos. 30 dias, 90 dias, tá? Dependendo da gravidade do caso. Saber ouvir o cliente é o segundo passo para captar uma boa clientela. Isso eu já tinha falado, tá? Se precisar vocês serem psicólogos, eu tenho no meu escritório, viu, professora Ana Chara, professora Vitoriana Veneno, uma caixinha de lenço de papel, que eu trabalho com direito de família. Tá? Então vocês já viram qual é o meu problema sério. Eu tenho que ser psicóloga, já fui motorista sim, tá? Isso é experiência minha. Já levei cliente que não conseguia dirigir, tá? Que foi no meu escritório me contratar para o divórcio e saiu de lá tão decepcionada, tão arrasada com o que eu disse para ela, porque ela pensava que ela ia ter direito a tudo, só que ela me mostrou um pacto de separação total e teve a grande surpresa que ela não levaria a nada, tá? Então ela saiu muito deprimida e a gente tem que estar preparada como advogado, principalmente na área de família, para isso, tá? Aliás, a senhora Verena já atuou comigo na área de família e sabe que nós já sofremos demais com o cliente chorando, uns querendo se jogar lá de cima. Já. É assim, então a gente tem que estar preparado. Eu já tive, aí o papel social que a gente fala também em relação ao advogado. Já tive situações de realizar audiência de divórcio e no final de ser reconciliado. Sim, eu também já tive esse privilégio. Que a juíza percebeu que os dois não estavam preparados para uma separação e deu um tempo, né? Ela pediu prazo para que houvesse uma nova audiência, porque ela entendeu, e o Ministério Público também, que eles não poderiam se separar, porque estava existindo, ainda tinha amor entre os dois. E hoje vocês sabem que não precisa mais nada para se separar, para divorciar, que nem existe mais separação. É divórcio no dia seguinte do casamento, se você quiser. E não incentiva isso, tá? Casem, o que Deus uniu, o homem não separa, tá? O profissional deixa de ser um custo para o investimento do cliente, tá? E aí, eu acho que a imagem é tudo. Por que eu coloco essa imagem? Você está sempre bem apresentada, tá? Para receber um cliente, é maravilhoso, é bom e a OAB agradece, tá? Pode passar. O trade dress é um novo termo usado na advocacia hoje, é a mais nova forma de investir no advogado. O que é um trade dress, tá? É a maneira que você tem, tá, de encantar o seu cliente. E para encantar o seu cliente, não vai depender de todos os anos que você estudou. Eu confesso para vocês que vai depender do bom senso e da boa vontade de vocês. É entregar para o cliente aquilo que ele quer receber. O que ele quer receber? Ele quer receber uma resposta. E não adianta vocês pensarem que dizer para o cliente, eu ganho essa causa para ti, e depois verem que não vai ser satisfatória, isso é pior. Isso é a pior coisa que tem. Então a dica que eu dou para vocês é o seguinte, nesse ponto. O cliente chegou lá, que a primeira pergunta que ele faz quando vai entregar uma causa para vocês, e elas não vão me deixar mentir, minhas colegas advogadas aqui, meu colega, defensor público, qual é a minha possibilidade e chance de ganhar essa causa, doutora? Aí a minha resposta, sabe qual é? 100%. De quê? Da procedência do pedido, do que depender dos meus estudos, da minha avaliação do caso e da minha petição e do convencimento ao juiz, é 100%. Só que vocês não vão depender só de mim.
existe aí nesse meio uma tríade, ou uma quadrilha que eu chamo, que é o oficial de justiça. Primeiro é o secretário da vara que vai receber, tá? Depois é o oficial de justiça, depois o assessor do gabinete, depois, até chegar na mão do juiz, são várias pessoas que eu dependo, sem contar com o MP e muitas vezes dos meus colegas defensores públicos, que não é o caso do doutor Floriano, que está ativamente dentro do fórum, tá? Porque vocês sabem que tem causas que a gente depende, o juiz não realiza se não tiver um defensor ativo, pelo menos, tá? E a gente tem muitos que não são compromissados com o doutor Floriano. Por que eu trouxe ele aqui? Porque não tem uma representação contra ele aqui dentro. Agora, de outros colegas dele, ele sabe que tem, eu também sei. Por quê? Porque pegam a causa e esquece. Redige, faz, então entra com a inicial e esquece que do outro lado tem um ser humano que está esperando de uma conduta ética desse defensor público, tá? Muito obrigada, viu, professor Floriano, por atender-nos sempre no fórum. Inclusive, ele é chamado nas varas do crime, quando ele está lá. Quando não, ele se oferece. Os juízes criminais chamam ele para participar das audiências. E ele não ganha nada mais por isso, eu ganho. Ganha, eu nem sei. Eu ganho muito mais. Por isso que ele foi the best of parabéns. Ganho muito mais, eu adoro a minha profissão e é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite, sempre atenderei, professora Magda. Olha só. Professora Magda, eu queria aproveitar para dar mais um testemunho de alguma experiência que eu tive quanto à questão dos honorários. Rapidamente. O advogado, ele não está autorizado a cobrar quanto ele quiser. Há uma tabela na OAB, e aí, diferentemente do que se possa pensar, eles têm que estabelecer um teto mínimo. Ele não pode cobrar abaixo da tabela da OAB sem autorização do Conselho Regional, do Conselho Seccional. Isso é uma infração, está lá no Estatuto da OAB. Então atentem, o cliente vem, a tabela prescreve R$2.000 para tal ato. Ele não pode cobrar 1.000, salvo ser autorizado pelo Conselho. Eu vou aproveitar porque a palavra é o bem maior que nós temos e me referir também a uma outra coisa que eu acho importante observar, viu, professora Magda? A ética, como bem foi dito aqui, ela advém realmente dos valores que você carrega no coração, daquilo que compõe o seu próprio caráter. Muitas vezes a conduta não é ilegal, mas ela não é ética. Não é verdade? Então, nós temos que atentar para o comportamento que não ofende a moral, que não ofende os costumes. Isso está em tudo, inclusive na omissão. Fala-se muito em ética pela ação, o comportamento ético, o comportamento moral, mas o comportamento omisso, e não é à toa que aquela frase consta ali daquela parede: a advocacia não é profissão de covardes, porque a omissão, quando no dever de agir, e esse dever está sempre ativo, quando há uma ferimenda legal para o advogado, é também falta de ética. Então, senhores, nós não podemos nos esquecer disso jamais no nosso ofício. Não podemos ser antiéticos por omissão. Obrigado, professor. Imagina, sempre um prazer ouvir as ilustres palavras do professor Floriano. Bom, a importância do relacionamento advogado-cliente, vocês já sabem, conhecer, respeitar, tratá-los muito bem. Pode passar. A sensibilidade é um dos pontos também que eu percebo, na maioria, que se eles fossem sensíveis, vocês futuramente, quando pegarem uma causa, utilizarem o termo sensibilidade para tratar uma causa, vocês vão adquirir muito mais chances de segurar aquele cliente para vocês. E o que é sensibilidade na advocacia? É justamente isso. Tratar o cliente como ele espera ser tratado, tá? E não simplesmente chegando lá e já falando em honorários para ele, tá? Tem mais de... Me permite, só um adendo.
Importantíssimo isso que a professora Magda está realmente explanando acerca do direito humanista, que eu sempre falo para os meus acadêmicos, né? Nós que estamos 13 anos professora nessa militância da advocacia, e não só na área criminal, mas sobretudo no direito de família, eu tenho observado isso, que nos corredores há preocupação, vamos iniciar a audiência, que é direito mecanizado, não há preocupação de fazer a conciliação entre as partes, não há preocupação de ver que ali vai ter a coleta de DNA, uma criança que está horas no tribunal aguardando. Então, eu confesso, professora Magda, que eu sou entusiasta do direito humanista, porque antes estamos lidando com autos, estamos lidando com pessoas. Antes, relações jurídicas são seres humanos. Eu sempre fomento isso nas minhas aulas. Então, a sensibilidade no que tange ao direito humanista, eu entendo fundamental, futuros doutores, porque todo mundo aqui procurou fazer direito, tenho certeza, por conta da estabilidade. Isso aí não resta dúvida. Mas lembre-se que por trás daquele inquérito, por trás daquela inicial, estão os seres humanos. E que, inclusive, a professora Magda agora falou que ele busca ao cliente o resultado. E eu sempre digo, professora, aqui, sobretudo na área penal, que nós somos muito cobrados, advogados na área penal, não temos Natal, não temos Ano Novo, isso faz parte do nosso ofício, né? Que a nossa profissão é de meio, não é de resultado. Não é o advogado que vai lá expedir alvará de soltura, não é o advogado que vai prolatar a sentença, nós somos instrumentos. Então, o cliente ele tem que ter essa percepção crítica que nós estamos, até porque a própria Constituição diz no artigo 133, que o advogado é dispensável à administração da justiça. Mas quem aplica essa justiça não necessariamente é o advogado. Então, o direito humanista eu entendo fundamental. Professora, parabéns por abordar este E falando em meios, como ela acabou de falar, nossa profissão não é de resultado, sim de meio. Uma outra dica para vocês falarem para o cliente quando chegar no escritório: qual é a possibilidade de eu ganhar essa ação? Todos os meios que eu puder utilizar, porque a nossa profissão, aí vocês entram, não é de resultado, porque o resultado quem vai dar é o juiz, não somos nós. Então, nós vamos utilizar 100% dos meios para vocês alcançarem. E não é errado vocês dizerem isso, porque os meios são justamente esses que a gente vai ver agora. Não desencantar o cliente, tá? Não entregar logo de início a conta de honorário, porque tem muitos escritórios que já começam entregando a conta, é X para você falar comigo. Claro que dinheiro é bom e todo mundo gosta. Na advocacia privada a gente depende disso, tá? Para subir e descer a escada daquele fórum. Só quem sabe que sobe e desce aquela escada, alguns devem ser estagiários aqui, já devem sofrer essa pressão. Não pensem que nós advogados não sofremos, porque ficar esperando, quando a gente entra com uma cautelar, para conseguir uma liminar, se você não estiver lá com o juiz, você não vai ser conseguido essa liminar. E o advogado da outra parte ainda vai lá, ainda consegue caçar essa liminar antes de você conseguir eliminar. Já está sendo caçado. Você nem sabe, mas por trás já está sendo. Então, é preciso dedicação, porque se não houver isso, você só há um desencantamento. O cliente sai de lá e vai procurar o gente. A minha experiência é de vários clientes que saem de advogados que estão insatisfeitos. Por isso que eu tenho essa experiência e tenho esse respaldo para falar o que eu estou falando para vocês. A maioria das minhas causas, eu sou procurada porque ouviram falar do meu modo de tratar o cliente. E tiram mesmo do advogado famoso daqui de Belém. Daquele que tem o maior escritório. Meu Deus, vocês estão no melhor escritório. Não, ele não está. A gente liga, ele não atende. Se desencana. A gente liga, ele não dá a resposta. Eu mando e-mail. Eu não sei como está meu processo, doutora. Eu quero a senhora como advogada. Eu quero a professora Venena como advogada. Também é muito procurada, a professora Machado. A cada uma das suas áreas. Mas eu digo para vocês, eu não gosto de pegar processo andando. Mas como eu estou tratando com direitos humanos, eu vejo, vou analisar o processo primeiro, lá dentro do gabinete, e vejo se não há algum problema, porque também é uma roubada eu pegar um processo que tenha folhas sumidas dos autos. Que tal essa, como eu já peguei? E aí? Ou então os autos estão retidos, ou então existe uma fraude dentro do processo, como cobrança de custas judiciais, quando não é para o advogado cobrar. Não é o advogado que cobra custo, é o mágico que cobra isso. Pois tem advogado, gente, que faz isso. Chega para o cliente que não conhece o sistema e simplesmente está aqui. Isso aqui é das custas, isso aqui é dos honorários. Ainda escaneia
pensa no papel. Tudo isso eu já presenciei ao vivo e a cores, se vocês querem saber. Tá? E aí, qual é o meu papel? Como advogada, que antes eu nem era conselheira, eu representei contra essa advogada que fez esse tipo de fraude. Tá? Cobrando, porque eu não podia, é um dever meu, porque eu fiz o juramento, então eu tenho que cumprir esse juramento. Dói, mas é verdade. Existem colegas nossos que não assumem os seus papéis de advogados éticos. Pode passar. E o encantamento do cliente é enxugando o pranto mesmo, de verdade, tá? Porque o cliente quer aquela atenção especial para a solução do seu problema. Passa aí. Deixa eu chegar logo. Essas regras para se tornar um bom profissional, é aí que começa o grande mistério, porque infelizmente vocês não vão aprender isso nos bancos de faculdade. Tá? Vocês só vão aprender isso no sobe e desce escada nesse fórum e dos locais onde vocês vão circular. E o advogado tem que estar sempre atualizado. Gente, por incrível que pareça, eu te disse que não é verdade. Até hoje, e eu com certeza meus colegas aqui da banca não vão me deixar mentir do que eu estou falando. A gente não para de estudar nunca. Nós temos que ter contratos com revistas jurídicas, links com os sites jurídicos, STJ, STF. Essa é a dica para você nunca ficar desatualizado. Tá? O cuidado com a aparência é muito importante. Tá? Um advogado que toma um porre, por exemplo, num local aí qualquer, e chega embriagado, eu já participei desse problema, não comigo, um colega que estava totalmente embriagado no local, e eu ouvi a pessoa que era cliente dele dizer para mim, eu não quero mais esse advogado, como é que eu faço para fazer para mudar? Olha o jeito que ele está ali, e ele estava num bar de elite daqui, mas aconteceu isso. Então tudo que eu trago aqui é experiência própria, vivida por mim. Pode passar. E a responsabilidade do advogado é a maior de todas, porque nós somos cobrados não só pelos clientes, pela sociedade. Qualquer ato infracionário que você cometer, gente, é uma coisa impressionante, a repercussão vai logo para a imprensa. Pode ver, médico acontece as coisas, é contador, sociólogo, antropólogo, desculpa aí nosso sociólogo que está aqui, eu tenho sociólogo e cientista político aqui, doutor Márcio que está aqui nos homenageando, o seu Carlos que está aqui também, é acadêmico de Direito e também já tem a sua formação superior de jornalista, ele está aqui para fazer essa cobertura. Então, vocês têm que ter todo cuidado na hora de tratar dos assuntos com os clientes de vocês. E manter essa aparência. Se quiser beber, beba, mas beba socialmente. Não vai fazer nenhum vexame, porque nós somos muito observados. Até a vestimenta. Se você está acostumado, teu cliente vê de paletó, né? Ou então de blazer e tudo. Aí você vê, eu também já ouvi comentários de algumas advogadas, jovens advogados, que chegam simplesmente com as vestes todas de fora. Veja bem, eu não tenho preconceito contra nada, cada um se veste como quer. Agora não venha reclamar depois. Tá? Com a figura exposta, como dizem, que vocês jogaram na medida. Não, é a questão de, não é só uma visão em virtude do aspecto, por exemplo, da infração disciplinar em relação a esse aspecto, mas eu sempre recordo uma situação, quando eu falo sobre isso, sobre a questão da postura, dentro da profissão como um todo, médicos, advogados, contadores, como você falou. Imagina, por exemplo, que uma situação entre amigos, eu estava e um amigo médico queria fazer uma cirurgia no outro dia. Na verdade, estava com um porre fenomenal. Aí eu brinquei com ele, disse, eu jamais me submeteria a uma cirurgia contigo no outro dia. Por quê? Exatamente por uma questão de postura profissional. Imagina que o advogado, o contador, principalmente uma relação de credibilidade. O problema é que do advogado vai logo para a imprensa, gente. As outras profissões já perceberam que acontece de tudo. Vocês já viram o engenheiro ir para a imprensa porque estava pobre ou porque atropelou alguém? Não, o advogado vai. Por quê? E o estagiário também, tá? Os estagiários, vocês são muito observados, tá? Não pense que não, nós temos um processo com o estagiário aqui. Professora Magda, sabe por que isso acontece? Eu tenho uma tese. Porque o sonho da imprensa é ser o MP, Ministério Público. Então, lógico, isso tem que atacar o advogado, isso é óbvio. É impressionante, a nossa classe é muito visada. Então, a nossa responsabilidade é
continuo frisando isso para os meus acadêmicos, para todos que estão aqui, é maior do que todas. A responsabilidade do advogado não é só com o cliente, não esqueça, é com a sociedade. Porque como o Jaba disse aqui, não sei se vocês perceberam, nosso compromisso é com a sociedade. Toda hora tem gente aqui em comissão. Para isso tem as comissões formadas. Que a professora Érica, inclusive, e o professor Floriano são de comissões. Eu sou de comissão, a professora Nachara é. A professora Verena, diretora da ESA, junto comigo. Então a gente tem missão toda hora aqui. Então, aconteceu um problema de relações exteriores, por exemplo, direito internacional, chama a professora Érica aqui na OAB, ela que vai resolver. O meio ambiente, o professor Floriano já cansou de vir para cá reunir para resolver problema. Mesma coisa, assuntos policiais, que a professora Nachara faz parte. Eu e a professora Verena fazemos da comissão de ética aqui também, somos, acho que mais são solicitadas somos nós. Então as comissões são formadas e vocês, quando se formarem, podem fazer parte dessas comissões para lutarem pelos direitos dessas pessoas que estão vindo reivindicar aqui no OAB. Tá? E no Estatuto do OAB, eu gosto sempre de lembrar, eu sei que vocês têm na mão. Vocês vão encontrar tudo isso. Como tratar o cliente, vão encontrar publicidade e propaganda, vão encontrar como tratar o seu adversário, lá no artigo 7 das atividades, dos direitos, dos deveres, do sigilo profissional, muito importante, vocês saberem que o que vocês receberem de informação dos clientes não podem ficar repassando, a não ser que seja para uma pessoa da mais alta confiança. Eu sempre costumo dizer, alta confiança é o marido ou a esposa. Tá? E às vezes nem tanto, né? Só se você realmente, porque numa briga pode haver. A idoneidade, muito importante, que vocês vão saber que quando vierem se inscrever aqui, que passarem no exame, se Deus quiser, eu torço para todos passarem, que a idoneidade é muito importante, porque vocês vão ter que mostrar uma certidão de idoneidade aqui, quando vierem se inscrever, não é só aprovação do exame, tá? Capacidade, tá? E os honorários advocatícios. Tudo isso tem no nosso estatuto. Pode passar. Agora, o ponto que eu mais gosto, porque eu faço parte dessa comissão aqui, eu sou caça-publicidade enganosa de advogado. Eu sou mesmo, a caça, porque eu já cacei como o João Jorge viu aqui. Não tem ideia. Se o cara me coloca aqui a Justiça do Trabalho, com o dedinho assim, aí o pobre coitado dos operários, né, querendo um advogado gratuito, porque é investimento na Justiça do Trabalho, a advocacia gratuita, porque você recebe no final da causa, chegam lá para uma placa desse tamanho mandando tirar. Eles tiraram e ainda pediram desculpa pra gente que não conhecia o estatuto. Aí o Jaba mexeu com eles. Não foram alunos da professora Marta, nem da professora Verena, nem da professora Nachara, nem Érica. Porque eu digo pra vocês, eu ainda não peguei nenhum aluno aqui. E ai de mim que pega. E aí eu trago um modelo da sobriedade que deve existir e um pouquinho mais exagerado, tá? Você quer ser um pouco exagerado? Até pode. Colocar o símbolo da justiça, tá? E aqui também, isso aqui são cartões de visita que normalmente a gente recomenda que sejam o mais sóbrios possíveis, tá? Para vocês fazerem. Porque vocês não estão fazendo marketing político. Vocês estão fazendo marketing para defender o interesse do seu cliente, que é uma pessoa comum da sociedade. E cidadão respeitado é advogado respeitado. E vice-versa. Olha aí, que tal essa? Olha essa propaganda aí. É admissível uma coisa dessa? Professora Nachara, diga lá, professora Érica, a senhora teria coragem de fazer um cartãozinho desse? Estou horrorizada. Não aprova. Isso aí, isso é verdade, a gente pega lá e traz. Olha aí, olha quanta coisa, quanta informação junta. É que nem aqueles vestidos bem cheios de pedras, pedraria lixada, sabe? Bem cafona. Porque além do mais, gente, isso é cafona, tá? Isso é brega, me desculpem, mas tem uma coisa dela. Mas isso tem muito lá para Ananindeua. Na capacidade a gente não tem. Nós temos uma equipe aqui que a gente convoca, de vez em quando eles vão dar uma batida e encontro. Sempre eles encontram e trazem para a gente abrir um procedimento aqui. Propaganda irregular. Passa aí que vocês vão ficar mais horrorizados agora. Olha aí. Que tal é isso? Olha aí, professora Nachara. Verde abacate. Para não esquecer nunca mais. Gente, olha, isso aí, isso é mínimo perto do que a gente vê aqui. Outra que a gente tem pego agora, inclusive chegou essa semana aqui, para a nossa comissão, foi de áudios. Eles mandam, quem pegou o áudio, gravou e mandou pra gente. Uma propaganda na televisão de um cara fazendo uma merchandising do advogado. Era assim,
Ele falava no programa, no interior do estado, e dizia, e qualquer problema nesse sentido, vocês podem procurar um advogado fulano de tal, que ele resolve qualquer problema, até a morte ele resolve. Aí mexeram comigo, né? Porque falar de morte é comigo mesmo. Esse cara tem que é onde ele foi enterrado. E chegou esse áudio aqui pra gente no DVD. Nós já mandamos pra perícia, já sabemos quem é, porque veio a informação que estava saindo numa rádio, tal de Rádio Princesa, tá? Para quem conhece aí, eu não conheço, nunca ouvi, mas ela funcionou e teve quem viu e mandou para a nossa comissão de ética. E vocês, gente, qualquer um de vocês que vê alguma coisa errada, pode denunciar aqui na OAB, viu? Não fiquem com vergonha não, pode passar. Olha aí outra. Propaganda irregular, tá? Isso aí é triste, pode passar. Então, o alcance do sucesso na profissão depende, com certeza, para nós todos que estamos nessa banca e para vocês vão chegar a essa conclusão, é o modo de agir, a conduta ética e a disciplina de vocês. Essas 3 palavrinhas também devem estar do lado da cabeceira, eu já disse que é as infrações, e do outro lado tem que estar essa aqui. Tá? Não esqueça que se vocês, essas três modalidades e requisitos, eles têm que andar de mão dadas. Se você tiver uma conduta boa, sempre, uma conduta ética, você jamais vai ficar à mercê da imprensa na sociedade. E, para finalizar, eu termino com essa frase, que é minha, tá? Ter uma conduta ética na advocacia é necessário e imprescindível, tá? Para o advogado que desejar ser profissional. Esse sentido profissional é o sentido literal da palavra, tá? Seja ético, a OAB agradece. Eu quero agradecer demais essas professoras e o defensor público e professor também da FABEL, Floriano, que nos atendeu, e todos vocês aqui. E a participação do Carlos, da PZZ e do nosso cientista político, que vai ser o futuro convidado para a FABEL, para um talk show, um café ou um sarau, né, que a gente vai convidá-lo para falar sobre ética e ciência política. Professora Marina, só um minuto, né? A gente sabe que a gente fala